Bom, nesse vídeo nós vamos falar do conceito de herança, né, na nossa livraria. Bom, nós temos aqui um objeto livro, né, uma classe livro, perdão, que tem esses dados básicos, né, a título de exemplo, título, ano, valor e autor, certo? Mas nós temos dois tipos de livros diferentes, né, atualmente nas livrarias, né? Temos o livro impresso, também chamado de capa comum, e o livro e-book. Cada um deles tem uma particularidade, tá? O livro impresso, por exemplo, tem as dimensões, tá? Tem o peso, e o e-book ele tem o tamanho do arquivo. Se você for na Amazon, por exemplo, e olhar o mesmo livro do tipo e-book e do tipo impresso, você vai ver a diferença dessas informações, certo? Então não compensa a gente falar assim, vou colocar aqui um campo, um atributo tamanho, que se for e-book eu uso, e um tamanho do arquivo, né? E um atributo dimensões e um atributo peso, que se for impresso eu uso, né? Isso não é a maneira correta de programar, fica meio confuso, certo? Eu vou ter atributos que hora eu vou usar para um, hora eu vou usar para outro. Então o mais organizado seria a gente criar um objeto, tá? Eu vou criar um objeto, uma classe, né? Para depois instanciar um objeto do tipo impresso. Não é uma classe principal, então não vou marcar isso aqui, certo? Vamos lá. Primeira coisa, o livro impresso ele tem todas as características de um livro, tá? Tem título, autor, ano, valor, teria ISBN, teria várias outras informações, né? Editora, mas estamos trabalhando num modelo mais simplificado para ser mais didático, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou herdar isso tudo aqui, inclusive esses métodos. Como é que eu faço para herdar no Java? Eu uso aqui essa palavra reservada, extends, tá? Extends quem? Livro. Nesse momento, eu já herdei tudo que o livro tem, certo? Vou criar apenas o que é específico ao impresso, ó. Private, string, vou botar aqui, dimensões. E private, int, peso, não, double, né? Double peso, tá? Certo? E vou, claro, criar os getters and setters para eles, tá? E lembrando que não é obrigatório criar o getter and setter, certo? Ele ajuda, tá? Mas a gente tem que pensar se sempre é necessário ou não, certo? Nesse exemplo didático eu estou usando. Mas há questões práticas, se você tem muito atributo, daí ia ficar muito grande o código com getters e setters, aí compensa você repensar se é necessário ou não, certo? Todos esses getters e setters. Bom, então temos aqui o nosso livro, né, impresso. Agora nós podemos, vou salvar aqui, ir lá na livraria. Agora eu não vou mais criar uma instância de livro, tá? Eu vou criar ou impresso ou e-book, que a gente vai criar já já, certo? Então, olha lá, eu vou criar aqui o objeto do tipo impresso, vou chamar de livro 1, novo, impresso, certo? Agora, olha só, vamos começar a atribuir os valores deles, os conteúdos dele, ó. Olha que interessante vai acontecer agora. Vocês estão vendo que aqui no impresso a gente só tem esse get dimensões, set dimensões, get peso, set peso. Mas se eu começar a fazer isso aqui, ó, Ctrl espaço e dar uma dica, tá vendo que tem todos os gets do livro, da classe livro? Pois é, ele herdou. Então a gente pode setar o título, vamos botar aqui aprendendo Java. Vamos setar o ano, né? Para 2014. Vamos setar o preço, valor, né? Preço. Vamos supor que ele custa R$30. E vamos setar o autor. Ó, o autor eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente do que eu tinha feito no código anterior. Ao invés de eu criar um objeto autor aqui e passar ele como parâmetro, o que eu vou fazer? Tá? Eu vou criar um objeto já aqui.
já passar o nome dele, fulano, tá? O nome dele e o e-mail, fulano@email.com. Por que eu estou fazendo isso? Porque lá na nossa classe autor, a gente já tinha um método construtor que passava o nome e o e-mail. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou criando um novo autor. Ah, mas a gente não tem que guardar em algum lugar? Sim, vai guardar. Tá? Como ele vai ser passado como parâmetro, né? Lá para o método setAutor, olha o que vai acontecer. Tá? O método setAutor, ele vai atribuir, tá? Ele vai atribuir o autor que ele recebeu ao autor né, presente, tá? O objeto autor aqui, tá? Dentro da classe livro, certo? Então é uma jogadinha para tornar o código mais enxuto, certo? Mas pode levantar alguma dúvida, falar, isso pode, né? Pode a gente não precisar criar o objeto primeiro para depois mandar ele como parâmetro. Bom, e aí faltam os dados específicos do impresso, né? Set dimensões, tá? Então, normalmente a gente vai na livraria, eles põem lá as dimensões em milímetros, né? Vou pegar um exemplo aqui que eu estava fazendo. Ó. Eu mandei essas dimensões aqui, ó, tá? Para não dar uma dimensão muito fora da realidade, certo? Então, eles mandam as dimensões, eles têm padrão, né? As livrarias e as editoras de mandar as 3 dimensões, né? Altura, largura e profundidade. Bom, e por último, vou botar o peso aqui, vamos supor que esse livro pesa 300 gramas. Certo? E agora eu vou imprimir. Novamente, eu não fiz a impressão para o impresso, né? Para a classe impresso. Mas eu tenho esse método lá na classe livro. Então agora eu vou executar. Olha lá. Imprimiu esses dados do livro. Aprendendo Java, né? 2014, valor 30, o e-mail e o autor, mas não mostrou esses dados, tá? O que a gente teria que fazer? Nós vamos resolver isso aí quando a gente for falar de polimorfismo, tá? Alguns vídeos adiante nós vamos voltar nesse problema aqui e trabalhar com polimorfismo. Por quê? Porque lá no livro ainda não existe, né? Eu vou tentar imprimir aqui, quando eu for tentar imprimir no livro, ainda não existe os atributos dentro do livro de peso e dimensões. Só existe no filho, da classe filha, né? Na subclasse impresso. Então nós vamos trabalhar com esse tipo de mudanças, né, no método que se chama polimorfismo, mas num vídeo específico para isso. Para terminar, vamos criar a classe ebook também, tá? Agora a gente vai usar o mesmo procedimento. Vou fazer ela herdar os dados os atributos e métodos da classe livro. O que é específico do e-book que a gente falou aqui nesse exemplo, né? Então seria o tamanho do arquivo. Então vou botar aqui int e tamanho arquivo, né? Que vai ser dado em bytes, então posso colocar int. Vou aqui acrescentar os getters e setters. Certo? E posso agora aqui na livraria fazer o mesmo procedimento, certo? Mas para um e-book. Então vamos supor, né? Eu quero cadastrar esse livro como e-book e como impresso, né? Claro que eu estou fazendo um processo aqui meio repetitivo, né? De repetir os dados para os dois. Eu poderia fazer uma coisa um pouco mais prática. Mas a gente está preocupado aqui no momento de ser mais didático, né? Como o próprio método do XP fala, tente começar com um programa simples. À medida que for necessário, você vai evoluindo, tornando ele mais compacto, reestruturando o código, certo? Então eu estou buscando aqui a simplicidade para ficar fácil de entender. Então olha aqui, ó, estou nível livro 2, estou passando os dados que já existem.
que são da classe livro. Opa, aqui deu erro. Por quê? Porque esses dados aqui, tá? Esses métodos são específicos, são da classe livro, né? Herdados. Agora, esses aqui são específicos do impresso, então não existe no e-book. Não existe no e-book. O que existe no e-book? O tamanho, né? Então, vou botar aqui 7, tamanho, olha lá, tamanho, ele já reconheceu, certo? Vou falar aqui que ele tem, deixa eu pegar um tamanho aqui também que eu já usei previamente, 7.013 bytes. Bom, vou lá salvar tudo e vou imprimir. Então, imprimiu 2 vezes, né? Tá até meio estranho falar, mas repetiu os mesmos dados. Olha lá que estranho, né? É porque, como eu disse, ele está imprimindo os dados lá baseado na classe livro. Tá? Então, está parecendo que é a mesma coisa 2 vezes, mas nós vamos ajustar isso quando nós falarmos de polimorfismo. Por enquanto, estamos falando de herança.